Bom dia, Diniz. Você, no jogo passado, em menos de 10 minutos, deu 2 assistências, né? Como você avalia esse teu momento individual no Operário, claro, apresentando evolução ao longo dos jogos? Bom dia a todos. Cara, acho que eu venho trabalhando desde o começo do ano. Agora, tendo mais oportunidades, iniciando mais jogos e, graças a Deus, veio de uma evolução muito boa. Bom dia, Diniz. Parabéns pela tua atuação no domingo. A gente até elegeu você como o melhor jogador em campo lá no domingo passado. Mas eu queria falar com você, Diniz, a respeito dessa, vamos dizer assim, impressão, né, que a gente observa no torcedor, até uma certa desconfiança no torcedor em relação às atuações que o Operário vem tendo nesse campeonato. Como que vocês, atletas, reagem a isso e conversam entre si para mostrar para o torcedor realmente, passar uma confiança maior para o torcedor nessa Série C, que a gente sabe que é um campeonato muito difícil? A equipe, a gente se cobra muito internamente. A gente sabe que o torcedor vem de um ano difícil, mas a gente trabalha demais, muito comprometimento, e a gente tem certeza que nós vamos buscar o objetivo do clube. Bom dia, Diniz. Parabéns pelo último jogo. Eu achei que na nossa rádio você foi escolhido disparadamente como o melhor, por unanimidade, pela intensidade tua, pelo jogo vertical, pelo fato de você ter, por exemplo, feito um lançamento ali de quase 40 metros lá pro Augusto, e depois no segundo gol você estava lá no bico da área, foi no fundo para fazer um cruzamento na cabeça do Popó, e no segundo tempo, já quando estava todo mundo desgastado, você meteu uma bola na trave e lá você estava na entrada da área, então você teve uma participação muito forte. Em relação a isso, eu quero perguntar para você, porque todo mundo fala muito do desgaste que aconteceu lá, né? Aquele clima lá que é hostil, né? Diferente, muito calor e tal, e depois vocês ficaram um tempo parado em aeroporto, mais desgaste, esse negócio estressa, né? A gente sabe disso. E a recuperação é mais lenta, mais difícil. Como é que vocês estão para o próximo jogo, agora para o jogo de domingo? Você já está totalmente recuperado? Você que está convivendo ali com o pessoal que está treinando, você percebe que o pessoal já se recuperou devidamente para esse jogo, que vai ser outro jogo que tem tudo para ser desgastante, Diniz? Como você falou, acho que a partida lá, o clima é um clima diferente do que a gente vinha enfrentando, muito calor. Uma partida às 3 horas da tarde, mas a gente teve uma semana para descansar, para trabalhar bastante também. Vai estar todo mundo 100% pro jogo de domingo. Diniz, recentemente você foi contratado em definitivo aqui para o Operário, né? Claro, a decisão não partiu apenas de você, apenas da diretoria, mas o teu individual, o que motivou você a firmar esse acordo com o Operário? Na hora que me chamaram para perguntar se eu tinha interesse, prontamente eu já queria isso. É um clube com uma excelente estrutura e a gente sabe que a gente tem que colocar o Operário onde ele deveria estar, né? Diniz, o jogo domingo é um jogo que pode colocar o Operário dentro dos 8, né? Dependendo dos resultados das equipes que estão entre o Pouso Alegre e o Operário. Mas qual que são os cuidados que o Operário tem que ter com um time que foi lá na Paraíba, empatou, teve chance de vencer o Botafogo, inclusive? Os cuidados que vocês têm que ter com esse time do Pouso Alegre, se você conhece algum jogador que está lá? Conhecer eu não conheço, mas a gente, junto com a comissão, a gente já vem estudando o adversário. A gente vem trabalhando durante a semana os pontos negativos, os pontos positivos deles, e a gente espera fazer uma grande partida, porque a gente sabe que dentro de casa a gente precisa buscar os 3 pontos. Obrigado. Você joga como volante, normalmente os volantes não saem muito, né? Exceções dentro do time do Operário são você e o Índio, que são jogadores que se soltam mais, vão mais à frente. Isso vem do treinador ou faz parte de você mesmo, essa liberdade para sair, essa escolha de momento que vou para o ataque, alguém vai fazer a cobertura? Isso vem do treinador ou você que toma esse tipo de decisão dentro de campo?
Acho que os dois, né? Acho que juntando as minhas características de conseguir chegar na área bem, e também o treinador dá essa liberdade para a gente poder chegar lá, né? Porque talvez tenha treinador que deixa mais fixo na posição. Então o Guanais dá essa liberdade para a gente poder pisar na área. Batata, bom dia. Você é parte da diretoria, né? Como que você enxerga essa pressão pelos resultados, talvez de forma assim exagerada, né? De forma imediata, até como o Guanais já comentou. Como que você enxerga estando dentro do clube? Bom dia, Mel. Na função que eu estou, tem que ter frieza e tranquilidade, né? Eu acredito que é reflexo muito ainda do ano passado, né? Do descenso, mas é importante eu estar aqui também para frisar e transmitir ao torcedor e a vocês que mesmo com o descenso do clube, o clube está num caminho sólido, o clube vem se estruturando, o clube vem evoluindo em vários setores, em vários departamentos, investindo em tecnologia. Hoje a gente tem uma comissão que vive esse clube intensamente, 12 horas aqui dentro do clube, não porque tem que ficar aqui, porque tem demanda, o futebol ele tem demanda, né? A gente tem um grupo de atletas que conhecem a identidade desse clube, que uma das minhas principais funções no começo foi transmitir isso para os atletas, para a comissão, como que é o Operário, a identidade desse clube, como que esse clube conquistou, né? De que maneira isso foi feito. Também não deixo de ser uma voz do torcedor, porque eu tenho identificação com esse clube, passei aqui como atleta, e o que a gente mais escutava, né, Ivan, Dudu, no ano passado, que o clube perdeu assim, a essência, né, daquele espírito competitivo, e isso foi estimulado desde o primeiro dia de trabalho aqui do Guanais, né? Então, quanto a isso, os jogadores têm a ciência e têm a responsabilidade do que é vestir a camisa do Operário, né? Então não falta entrega, não falta intensidade, não falta o espírito operariano, né? Erros individuais, coletivos, tomadas de decisões erradas acontece, faz parte do esporte, faz parte do futebol. Mas por falta de competitividade, intensidade, isso não está faltando, né? É claro que o próprio Campeonato Paranaense criou uma expectativa no torcedor, em nós mesmos, né? Nos incomoda estar, por exemplo, em 12º lugar, mas a gente entende também que faz parte de um processo do campeonato, né? Aqueles clubes que estão lá na frente, eles vão oscilar, clubes que estão lá embaixo, eles vão começar a ganhar. Então tá tudo muito no início e a gente tem que ter tranquilidade e frieza nesse momento. Bom dia, Bruno. Prazer Bom dia, Dudu. mais uma vez. Em relação até essa pressão, como é que você que está no dia a dia, né, um contato direto com os jogadores, como é que eles estão reagindo? Porque, como eu disse para o Diniz há pouco, né, o torcedor está com uma certa desconfiança em relação aos resultados que aconteceram, né, os 2 últimos jogos, 2 empates, estando ganhando ambos os jogos. Como é que está o clima entre os jogadores depois desses 2 empates? Dudu, tem uma palavra que eu gosto muito, cara, e tem aqui no clube, que é convicção. A gente tem convicção no trabalho, né? Os resultados eles têm que ser analisados separadamente, né? Então, o jogo de São José realmente é um jogo difícil, um jogo truncado, com a característica da Série C, um adversário que veio para picotar o jogo. Nós conseguimos a vantagem e aí, por uma infelicidade, a gente acabou tomando empate. E aí, o empate em Manaus foi devido às circunstâncias, né? Você tá ganhando de 2-0 e não conseguir sustentar o resultado, claro que deixa todo mundo chateado, né? Mas se a gente for analisar o ponto conquistado sem as circunstâncias, diante do clima, da adversidade que é jogar lá, é difícil, é calor, foi um ponto conquistado, né? Mas agora a gente tem uma oportunidade em casa de realmente, efetivamente entrar no campeonato. Isso foi passado para os jogadores, né? Tá tudo muito próximo, a gente está a 2 pontos do G4. Então, não creio que é motivo assim para a gente se desesperar, muito pelo contrário, a gente tem convicção no trabalho. Eu vejo todos os dias os treinos, Dudu, eu acompanho de perto esse trabalho, né? Então, eu acredito que eu tenho essa credibilidade perante o torcedor, perante a vocês, de estar transmitido que o trabalho ele é sólido, cara. Ele é sólido, a probabilidade de dar certo é muito grande. Claro que depende de vários fatores, mas o trabalho ele é bom, ele é sólido. Nós temos um grupo de jogadores que, como eu disse, entenderam o que é jogar no Operário. Claro que a gente precisa do resultado e eles vão acontecer. A gente tem convicção nisso, né? Então a gente precisa do Germano ter um ambiente positivo, cara. A gente precisa desse ambiente. Nós já conquistamos títulos, né? E você vai lembrar bem,
de treinadores exaltando não o nosso time, mas sim a dificuldade que é jogar no Germano e cravar, ó, esse time vai ser campeão brasileiro por causa disso, e aconteceu, né? Então o torcedor ele tem que entender essa importância que ele tem no Operário, no Germano, e criar um ambiente negativo pro adversário e não pra gente. Então domingo a gente espera fazer um grande jogo com o apoio do nosso torcedor. Eu sei que lá a curva, lá, a torcida organizada, eles apoiam o jogo inteiro. Se houver algum protesto, alguma crítica depois do apito final, que é legítimo, tá tranquilo, mas durante o jogo a gente pede o apoio do torcedor e o jogador ele precisa sentir esse respaldo, essa energia que foi criada no Campeonato Paranaense, né? Nós não conseguimos o objetivo, Ivan, e saímos aplaudidos contra o Cascavel, porque o torcedor do Operário ele não é movido a resultado, não é movido a títulos, ele é movido a sentimento, a paixão, né? E os jogadores sabem disso. Então, enquanto houver entrega, o torcedor é muito reflexo daquilo que acontece dentro de campo. Se houver entrega e vai acontecer, se houver paixão, eu acredito que aí a gente vai ter uma química importante para a gente poder ganhar os jogos. Bruno, você viveu dentro do campo uma situação muito parecida com essa que está acontecendo hoje. Vocês tinham um grupo muito competitivo naquela época, de jogadores guerreiros, e passaram numa fase ali de desconfiança numa reta de chegada de Série C. Eu lembro bem disso. Inclusive quando na decisão lá contra o Cuiabá era franco favorito, só se falava que o Cuiabá ia levar de barbada e ia ganhar o jogo. E aí o time inteiro se superou, você fez o gol do título, Simão cresceu, o time todo jogou como jogavam, como sabiam jogar, por isso foram campeões. Agora eu vejo uma situação muito parecida, e a diferença que eu vejo em relação a esse elenco para aquele é que aquele jogava junto há muito mais tempo, e agora estão chegando jogadores que ainda nem sequer entrosaram devidamente. O Popó chegou agora, é grande jogador? Mas não teve tempo ainda de entrosar, sabe? É a mesma coisa do Neto Costa, é a mesma coisa do Alisson Silva, essa moçada que chegou por último, agora não teve nem tempo de entrosamento. Não dá para cobrar entrosamento deles, pode cobrar dedicação, que for que eles estão demonstrando. E como você falou, o campeonato, concordo plenamente, o campeonato está começando, e agora, por exemplo, essa rodada vai fazer gente de cima cair, porque tem confronto direto, e gente de baixo ou afundar ou sair lá de baixo, né? Então, e o Operário está numa situação, claro que é desconfortável, está fora do grupo dos 8, por isso a cobrança, mas se o Operário ganha esse jogo, ele já ultrapassa o adversário, o Pouso Alegre, que está em cima, lá no grupo dos 8. Então, se a gente observar isso com cuidado, né, eu estou me estendendo aqui só para chegar no fato de que eu acho que nós precisávamos, eu estou falando toda a comunidade, aí, Operário, imprensa, diretoria do Operário, torcedores, de mais pronunciamentos de você, que é gerente de futebol, do presidente do conselho gestor, falando com o torcedor através das rádios, da televisão, do jornal, porque vocês têm todos os argumentos. Ouvindo você aqui, fica claro isso. A tua tranquilidade, eu vejo você com tranquilidade apesar da pressão, e eu acho que é muito bom você ter vindo aqui para que a gente coloque isso no ar, para que vocês falem, porque os canais estão abertos, Bruno, o tempo todo. Eu falei para vocês isso lá na rádio e repito, para que vocês venham e falem com o torcedor, e o canal é a imprensa. E nós estamos abertos para que vocês venham, porque vocês conversando dá muito mais credibilidade. Porque eu estou um monte de tempo na imprensa, só que eu falo, os caras falam, você é puxar saco da diretoria, não é verdade. Nós estamos vendo o futebol como vocês veem. Eu estou vendo com clareza. O ano passado, por exemplo, no meio do campeonato, eu disse, esse time vai cair. Você sentia que o time ia cair. Agora eu sinto que o time vai subir. Estou sentindo isso, porque o time transmite isso dentro de campo. Esse primeiro tempo contra o Amazonas foi fino da bola. Se o Operário jogar o que jogou lá no começo de jogo, vence o jogo aqui de domingo. A gente tem essa convicção, porque isso está sendo demonstrado pelo grupo de jogadores. Agora, é muito importante, né, esse posicionamento de vocês, chamando o torcedor, pedindo para o torcedor apoiar e dizendo por quê, como você fez agora, porque vocês têm credibilidade. Você é um cara campeão dentro do Operário, do principal título da equipe. Ivan, cara, importantíssimo esse teu feedback, eu agradeço, estou à disposição para sempre estar aqui, e assim, Ivan, sempre o melhor do Operário, aqui eu não estou escondendo nada,
Se eu detectar algum problema, se realmente houver alguma coisa que vá prejudicar o clube, eu vou ser o primeiro a tomar uma atitude, né? Então, se realmente eu estou passando que o trabalho é sólido, o trabalho é bom, porque eu vejo todos os dias, né? Esse ano eu estou aqui, o ano passado eu estava no departamento de base, eu não estava diretamente, né? A gente acompanha de longe. Hoje eu estou de perto, hoje eu estou vendo o quanto essa comissão trabalha, o quanto esses jogadores entenderam o que é vestir essa camisa. Então a probabilidade de dar certo é muito grande. E o apoio do torcedor é fundamental, né? Você bem lembrou, por exemplo, em 2018, a gente não gosta de ficar lembrando do passado, mas é importante também, né? Mas a situação se repete. Houve oscilações, né? Nós tomamos uma porrada de 4 gols lá em Cuiabá, que aquilo ali foi um marco. Depois daquilo ali, foi aquela porrada, foi um choque, o time ficou mais cascudo. Na reta final também houveram empates dentro de casa que deu uma conturbada. Faz parte, cara, o campeonato é difícil, é um campeonato duro, né? E isso eu passei para os jogadores, né? Tem a questão da identidade deles, a identidade do clube e a identidade da competição, né? De você sustentar um resultado, de você ser um pouco mais malandro em certas ocasiões. Mas, cara, o Operário está num caminho muito, muito interessante, Ivan, muito interessante. Fazendo um paralelo, hoje nós somos uma equipe que propõe o jogo, que gosta de ter a bola, né? Não estou falando que é melhor, não, é diferente, né? E o torcedor está acostumando com isso, de uma construção lá de trás, com a bola no chão. Em certos momentos até o torcedor cobra, igual, legítimo, tá acabando o jogo, joga a bola na área, mas a equipe em nenhum momento fugiu da tua característica, daquilo que é trabalhado no dia a dia. O jogo é reflexo da semana de treino, então se treina para ter a bola no chão, para tentar construir, para chegar com qualidade, vai tentar fazer no jogo. Não vai conseguir em certos momentos, faz parte, mas tenta, e é aquilo que é trabalhado, e é trabalhado demais, cara. Desde o primeiro dia, esses jogadores foram estimulados à intensidade, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar os treinos, é uma loucura, é intenso, porque no Operário tem que ser assim, não pode ser diferente. Esse clube sempre foi, as conquistas, os acessos, sempre foi germinado, muito suor, muita alma e muita entrega. E esse grupo de jogadores, eles têm isso, eles entendem esse espírito, né? Então a gente está num caminho, só que a gente precisa do resultado, obviamente, não é só o torcedor aqui. A gente também olha a tabela lá, faz os cálculos, claro que a gente precisa do resultado, mas vai acontecer, cara. Eu acho que com essa sinergia de imprensa, torcida, equipe técnica, atletas, eu acho que a gente está num caminho bem legal aí. Como que você enxergou essa evolução, tanto coletiva quanto individual, lá do início do trabalho até hoje? Nós estamos falando de 6 meses de trabalho, né? E aí a gente gosta de ter algumas referências de clubes, né? Do mundo, do próprio Brasil, aqui o Palmeiras, né? Tá indo aí para 6, 8 anos de trabalho. Manchester City, mesma coisa. Então a gente está com 6 meses de trabalho. Então a evolução ela foi muito rápida e precisava ser rápida, né? A gente não tem muito tempo. A gente precisa fazer que as coisas aconteçam, né? Então eu vejo muito positivo, cara, muito positivo mesmo. O trabalho do Guanais é muito bom, da comissão é muito bom, os jogadores entendem isso e confiam, principalmente confiam no trabalho dele, da sua comissão, e a gente está aqui para dar o respaldo, para dar o respaldo, ser esse elo, né, entre o grupo gestor e a comissão técnica, fazer com que os departamentos conversem melhor. Hoje o Operário ele trabalha num sistema integrado, sistêmico, né? Então a gente dá todo o respaldo para que eles possam desenvolver o trabalho da melhor maneira possível, e a gente fica na expectativa realmente dos resultados, mas vai acontecer, eu tenho plena convicção disso. Muita gente pergunta para nós, o Operário vai contratar para a sequência da Série C? E eu retransmito a pergunta a você, se o Operário pretende fazer alguma contratação, 1 ou 2, né, para a sequência da Série C, ou é esse elenco que vai até o final da temporada? Dudu, a gente nunca deixa fechado as possibilidades, porque eu falo para você, não, está fechado, daí daqui a pouco há uma necessidade por alguma lesão ou algum outro fator, e a gente acaba trazendo, mas a princípio são esses atletas, sabe? A gente tem confiança total nesse grupo de atletas. Acredito que em cada posição a gente tem pelo menos 2 atletas de alto nível para poder estar desempenhando a sua melhor performance. Então, por hora, tá fechado. Se houver alguma necessidade, a gente vai analisar da maneira que é feito. A gente analisa o nome e vê a possibilidade de trazer ou não. Bruno, você pode falar um pouquinho sobre essa troca de gramado? Claro que isso é um negócio técnico necessário.
mas muitos torcedores perguntam, né, se isso não vai atrapalhar a utilização do Germano Krieger para a sequência aí do Operário, que ali na frente vai acontecer aqui no estádio, né? Vocês optaram por primeiro no CT, né? Se eu falasse um pouquinho nisso, que certamente você participou, né, dessa conversa para essa troca de gramado, quando seria o melhor momento, claro, que você tem que levar em consideração a parte técnica do pessoal que é envolvido com essa parte de gramado, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso para tranquilizar o torcedor? Foi muito bem programado, né? Pelo Jonathan, pelo Giada, a questão da troca do gramado. Então eu acredito que vai ser trocado após o jogo do CSA, e aí vai ter um intervalo aí de 15, 20 dias para a gente retornar a jogar aqui. Então vai casar certinho pra gente, porque a gente corria o risco de não jogar no Germano Krieger. Para nós é terrível. Então vai casar certinho, a gente programou na tabela ali, então não vai ter problema nenhum. É um benefício, porque se não plantar grama de inverno, daqui a pouco tá ralinho aí, e para o modelo de jogo, para aquilo que a gente propõe a fazer dentro de campo, para nós é ruim um gramado ruim, né? Então foi tudo muito bem planejado e acredito que não vai ter problema nenhum, só benefício, né? O gramado do CT, o Campo 1 já vai ser liberado semana que vem, tá em perfeitas condições. Então é também um trabalho aí do pessoal de operação aí, do Jonathan, do próprio Giada, que dá esse suporte, que nos ajuda muito, porque o gramado, eu costumo brincar assim, né, Ivan? É a mesma coisa que você abrir uma padaria e o pão ser ruim, né? O gramado de jogo ele tem que ser bom, né? Isso também, a gente, às vezes parece reclamação, mas, cara, o gramado ele tem que ser bom, tem que dar condição de jogo. Até pro torcedor. O torcedor vai no estádio na expectativa de ver um bom jogo. Aí o gramado ruim, a gente vê até na Série A, né? Os atletas reclamando de alguns gramados que são ruins. Então acho que isso é fator primordial para ter um bom jogo.